Saudações, hoje é o dia 19 de março de 2025 e muitos devem conhecer o Rubens Gonzalez, do canal Geoforça, que aparentemente está querendo articular uma candidatura à presidência da República. O Rafael Machado, da Nova Resistência, já declarou apoio, já tem outras pessoas declarando apoio, né? Ainda não tem nada formalizado e até com uma certa empolgação, né? E sim, eu gosto muito do Rubão, seria um quadro interessante para você ver ele colocar os posicionamentos dele. Eu sempre aponto, porém, que o pessoal tem que tomar muito cuidado com essa ideia de achar que a pessoa ter determinadas virtudes intelectuais, retóricas ou de visão de mundo o qualifica para ser um presidente da República. Nem todo mundo é Ciro Gomes, que tem essas virtudes, mas já é um político profissional com uma determinada articulação, já foi governador. E o ponto, porém, é que todo mundo parece que está perdendo ponto. E não importa se vai ser Rubão, se vai ser Ciro Gomes ou qualquer um outro quadro que fosse mais interessante em termos de lutar pela soberania nacional, o problema é que o cargo de presidente da República meio que já era. Não tem mais poder. O presidente da República do Brasil vem perdendo poder, no mínimo, desde quando Eduardo Cunha, durante o governo Dilma Rousseff, articulou o Congresso de tal forma que travou completamente qualquer tipo de ação. E isso aliado a uma certa falta de articulação política da própria Dilma, né? Mas o fato é que de lá para cá o Congresso tem ficado cada vez mais forte em relação ao presidente da República, que mais e mais vem perdendo poder. E o Temer não sentiu muito isso, porque a pauta, a agenda do Temer era a mesma agenda da elite econômica parasitária e antinacional que tem governado o país desde então. Então ele sentiu isso pouco. Ele promoveu toda sorte de patifaria, mas como estava totalmente alinhado a essa corja que infelizmente está mandando no país, então ele não teve muito problema. Mas você percebe que o próprio Bolsonaro já enfraqueceu bastante e ficou mais evidente porque, apesar dele ser uma continuação do governo Temer, então ele também teve todo o apoio para continuar com essas pautas naciocidas para ferrar com o país e com o povo. Mas você note que nesse caso já foi para o lado positivo também, porque Bolsonaro queria tomar atitudes em relação à pandemia que seriam absolutamente catastróficas, e foi a força superior do Congresso que impediu muitas delas e que inclusive impôs um auxílio muito maior do que ele de fato pretendia dar, né? Ele e Paulo Guedes. Então você já percebeu um certo enfraquecimento do próprio Bolsonaro, até porque, por mais alinhado que ele seja a essa elite, Bolsonaro consegue ser pior do que todo mundo junto. Então, por pior que sejam essas elites midiáticas, bancárias e especulativas nacionais, eles pelo menos ainda têm o mérito de não serem completamente ensandecidos, destambelhados, bestas feras que nem Bolsonaro. Agora, quando chega no Lula, fica totalmente evidente que ele não tem poder algum, não tem governo, Lula. Lula está na mão do Congresso e cada vez mais alterações na execução orçamentária só estão piorando isso. O Lula já está hoje mais fraco ainda do que era no começo. Aliás, o cargo de presidente da República em si, em especial, embora não só por isso, mas em especial por causa do modo de execução de verbas e distribuição que tem no Congresso, que antigamente o presidente da República tinha um poder maior de decidir para onde ia ou quanto que ia de cada verba, e hoje praticamente não tem. O Congresso praticamente faz o que quer. Então, os orçamentos impositivos, aquele orçamento secreto que depois removeram, mas criaram uma modalidadezinha assim, um pouco menos sórdida, estão deixando o Congresso cada vez mais livre para agir da forma como quiser. Não é à toa que o Centrão tem cada vez mais aumentado, que significa que o Centrão é alguém que não tem um alinhamento ideológico claro, simplesmente governa para os seus interesses diretos, de modo que a gente praticamente vive um parlamentarismo hoje. O verdadeiro poder está na mão do Congresso. O presidente é praticamente decorativo, a não ser em algumas questões assim, especialmente ligadas à política internacional. E claro que ele ainda tem lá alguma articulação, ainda pode fazer alguma coisa, mas eu temo que à medida que isso for avançando, vai piorar mais e mais, o que significa que ainda que assumam Ciro Gomes no próximo governo, sinto muito, mas ele não vai conseguir fazer praticamente nada. Ainda que tivesse uma bancada significativa, e o Ciro Gomes ainda tem um agravante que o PDT é traiçoeiro, não dá para confiar nisso, não é que nem o PT que vota junto com o Lula, mas nesse contexto, pode dobrar a bancada do PT, o Lula ainda não teria um governo facilitado. Então, o que o pessoal parece não estar se dando conta é que a situação mudou dramaticamente.
Antes, ainda havia algum sentido em você disputar tão arduamente a presidência da República devido ao grau de poder maior que o presidente possuía. Hoje não tem mais. Hoje faz muito mais sentido você procurar disputar mais vagas no Congresso. Quem quiser ter um projeto de poder significativo hoje no Brasil, tem mais é que tentar entrar no Congresso e dentro do Congresso disputar posições de poder lá dentro até chegar a uma presidência da Câmara. Porque o verdadeiro poder está na mão do presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, não vamos nos iludir. Infelizmente, está muito claro que a simples via eleitoral pela presidência da República já está desmantelada nesse país. A população não tem mais nenhuma condição de selecionar um novo programa de governo. Não importa que o candidato deixe muito claro lá o que ele pretende fazer, e supondo que ele de fato queira fazer, ele simplesmente não vai conseguir executar nada que seja contrário aos interesses da elite financeira que vem sugando sangue, matando nossa população e ferrando com o nosso país. Infelizmente, não há uma esperança direta nesse sentido. Talvez tenha passado da hora do pessoal começar a entender que se esse povo brasileiro quiser de fato fazer valer as suas vontades, tem que começar por baixo, tem que começar organicamente, tem que começar se organizando com suas comunidades, meio que escamoteando o sistema político, ou pelo menos chegando cada vez mais perto dos seus parlamentares de base, chegar mais perto dos seus vereadores, dos seus deputados estaduais, até fazer um lobby mais dentro do Congresso, mas direto pelo Executivo está cada vez mais complicado. E mais ainda, a classe trabalhadora tem que se organizar e fortalecer seus sindicatos, porque a situação não está nada verdadeiramente promissora. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 19 de março de 2025. Obrigado pela atenção e sinto muito pela má notícia.